Estamos começando mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E como você notou aí, estamos num cenário novo, né? E dando continuidade na nossa série Testemunhos, temos um convidado super especial aqui, Cícero Queiroz. É nóis! Cara, é um prazer ter você aqui, tá? E contar um pouquinho da sua história. As pessoas com certeza vão ser impactadas pelo que você tem para contar. E a gente vai começar facinho. Primeiro tu se apresenta, né? Meu nome é Cícero Rogério Queiroz, né? Como você já citou no início. Tenho 39 anos. Esse ano eu estou entrando aí na Terra Prometida, 40 anos. Sou pai de 2 filhos, Davi Luca, de 9 anos, Letícia, de 17, faz 18 anos agora. Sou casado com a Nájila, né? E faço parte da igreja Toque do Céu. Estou supervisor, na verdade, né? Aquilo que é passageiro, a gente está, né? Então, assim, sou empresário, sou bacharelando em teologia, estou estudando teologia. E, assim, sou um servo. Homem não é fraco não, viu, gente? Homem não é fraco não. Sou um servo de Deus aí, né? Muito pequeno ainda para conquistar muitas coisas, mas diante de um Deus grande. Amém, glória a Deus. Cara, a gente vai começar aqui com as perguntas bem fáceis, certo? Então, aquilo que você não quiser contar, vai contar mesmo assim. Mas começa falando aí da tua infância, como foi a tua infância? Onde você morou? Na verdade, eu venho do interior, né? Eu sou do interior do Cariri, ali, região do Cariri. Sou de Vaze Alegre, né? Nasci em Vaze Alegre, né? No interior do estado do Ceará. Sou batizado em São Paulo, mas me fixei em Fortaleza ainda criança, né? Meus pais vieram para Fortaleza, eu ainda pequeno, por volta de 5, 6 anos. E como todo êxodo, né, do interior para a capital, eu fui para a periferia, né? Então, assim, tem uma vasta história na periferia. E instalamos ali na periferia e tem um decorrer muito importante para a gente falar. Show, cara. Crescer com irmãos, né, é sempre muito legal. A gente tem muitas histórias, né? Quando cresce com irmãos. Com certeza. Eu também cresci com irmãos. E eu não vou contar minha história aqui, mas é engraçado também. Mas conta aí, como foi? Como foi essa... Eu acho que com certeza deve ter histórias engraçadas aí que tu vai contar pra gente. Na verdade, devido a algumas dificuldades, eu posso dizer assim, né? Pela falta de instrução do meu pai, nós somos uma família de 4 irmãos. Eu tenho uma irmã e 3 irmãos, e 2 irmãos, somos 4, né? E durante algum tempo, os meus irmãos homens, eles fizeram um papel de pai, né? Então, assim, eu tenho 2 irmãos homens, como eu citei, e durante um determinado tempo, cada um assumiu essa posição. E meu pai, pela falta de instrução, sempre com muita dificuldade, era uma outra época, né? E a gente, por vir do interior, a gente sofreu bastante, né? Mas os meus irmãos, eles têm um papel fundamental na minha vida, na minha história, porque durante muito tempo eles, como eu falei, né, eles assumiram, né, esse papel de pai. E eles tenho, na verdade, como uma referência, né, uma referência de homem, referência de pai verdadeiramente, né? Então, assim, a gente tem como uma base, uma família humilde, mas eu tenho meus irmãos como uma referência de pai também. Show. Mas aí faltou a história engraçada, né? Na verdade, a história engraçada já se trata... Assim, Olha, aqui é sem filtro, viu? Não, tá certo, sem tranquilo. Solta isso, solta. Eu aprendi... na verdade, eu sempre trabalhei com meus irmãos, né? Os meus irmãos, eles começaram no comércio de veículos, carro e moto, né? Comércio de veículos. E foi meio que automático, né? Eu passei a trabalhar com ele... por conveniência, né? Eu estava ali, estudava de manhã e à tarde eu ia trabalhar, né? Inicialmente, e aí também forjando aí o homem, eu comecei a trabalhar muito novo, né? Comecei a trabalhar com 12 anos, eu lavava carros, inclusive os carros deles, né?
e na brecha, na folga entre um carro e outro dele, eu lavava carro de outras pessoas, né? Porque eu sempre tive um objetivo e desde muito pequeno eu já focava nisso, né? Então, assim, os meus irmãos, eles não foram simplesmente referência. Eles foram muito importantes para a minha formação como homem, como empresário que sou hoje, como cristão. Os meus irmãos, eles têm um papel fundamental. A parte engraçada que você falou, eu posso dizer assim, eu tenho um irmão, não vou citar o nome dele aqui, mas ele é um cara que dispensa comentário, assim, se tratando de, assim, eu não vou dizer econômico, pronto, vou dizer assim, econômico. O meu irmão, e aí, mais na frente a gente vai falar, tendo a oportunidade, o porquê que se destravou algumas coisas na minha vida, né? O meu irmão, ele comprava um queijo, né? E é muito engraçada essa história, eu já contei para algumas pessoas. O meu irmão comprava um queijo, né? Um quilo de queijo, e ele guardava esse queijo no guarda-roupa. Esse queijo ele guardava no guarda-roupa e era intocável, só quem podia comer era ele. E às vezes eu chegava e minha mãe dizia assim, vai querer comer o quê? Eu disse, tiver um pedacinho de queijo, a senhora coloca. A minha mãe ia lá no guarda-roupa, tirava um pedacinho de queijo, e acontecia que quando ele descobria que o queijo não estava mais na condição que ele deixou, meu irmão era onda. Esse queijo tá ficando menor a cada dia. Né? Aí assim, tem algumas memórias, né? Essa é uma delas. Massa, cara. E, Cícero, quando foi que entrou aí a fé, né? A tua família já era cristã ou não? Ou como foi que tu... Da onde foi que começou essa questão de fé? A minha família, a base dela é toda católica, né? Então, assim, se eu disser para você que durante a minha infância eu tive uma infância na igreja, eu não tive, certo? Eu vim conhecer a palavra verdadeiramente no início do meu relacionamento com a Nájila, né? A família da Nájila, a base dela é toda evangélica, e no início do meu relacionamento com ela, eu sempre ouvia a avó dela falando, né? No caso, a Nájila, quando eu conheci ela não era da igreja, porém já tinha sido, né? Então, assim, quando comecei a namorar com ela, eu sempre ouvia a avó dela pedindo e falando para a gente buscar a nossa salvação. E ela falava algo muito importante que nunca saiu da minha cabeça. Ela dizia assim, busque sua salvação, porque a sua salvação é individual, ou seja, ninguém vai conseguir ou alcançar ela por você. E por alguns momentos, no início do nosso namoro, aquilo ali passou muito vagamente pela minha cabeça. Não chegou a penetrar, não chegou a realmente fazer sentido para mim. Mas nós tivemos alguns momentos, eu e a Nájila, e em 2020 eu me batizei, né? Aí se você perguntar assim, mas teve um tempo, né, entre o conhecer e o batismo, né? Teve alguns anos, eu comecei a frequentar pela base evangélica da família dela, eu comecei a frequentar um culto esporadicamente. No domingo, eu ia para uma determinada igreja, passava alguns dias e ia para outra igreja, e assim, domingo a domingo. Mas se você disser assim, quando foi verdadeiramente o dia da mudança, foi em 2020. Em 2020 eu tive uma mudança. E conta aí um pouquinho dessa mudança, como foi que tu conheceu, né? Cara, como foi que começou, quem foi que te apresentou? Pronto, eu vou trazer um pouquinho da história da minha filha, tá? Poucas pessoas sabem, mas a minha filha é adotiva, tá? Uhum. A minha filha, ela tem 17 anos, ela é irmã da minha esposa, porém não é minha filha biológica, né? Então nós, ainda muito novo, eu e ela, nós adquirimos essa responsabilidade. E a minha filha, ela carregava alguns problemas devido à sua família, né? A sua base familiar. Então, naquele momento, em alguns momentos a gente faltava fé naquele processo de recuperação dela. Ela tinha problema com pneumonia, entendeu? Então, assim, foi trabalhando de certa forma a nossa fé e a gente caminhando para a igreja, né? Então,
esse foi um dos primeiros pontos, né? A gente buscar o Senhor por algo, por uma necessidade. Em 2019, já a Letícia grande, a Letícia ela vai fazer 18 anos, a Nájila, ela sempre falava assim para mim: amor, a gente precisa congregar na igreja, né? A gente precisa congregar na igreja. Eu dizia assim: Nájila, eu só vou servir o Senhor quando eu verdadeiramente estiver disposto a ser 100% integral dele. E ela dizia assim: eu não consigo te entender. Eu disse assim: eu não vou fazer como muitos fazem, porque eu vejo muitas pessoas na igreja e fora. E quando eu tiver verdadeiramente decidido a buscar o Senhor, entregar aquilo que foi proposto para me fazer, eu vou seguir o processo. E aí, em 2020, é engraçada essa história, Tiago, do batismo, né? Frequentemente na igreja tem batismos, né? E eu fui para um culto que estava tendo um batismo e eu não estava pronto para ser batizado, inscrito. Mas nesse culto eu estava tremendamente tocado para ser batizado. Eu chorava muito, eu buscava entender o porquê daquilo. E a minha esposa perguntou assim para mim: Nájila, por que você está chorando tanto? Eu disse: amor, eu quero me batizar. E naquele momento foi até engraçado que ela disse para mim: amor, você tem certeza do que você está decidindo? Tu não está nem inscrito e tal. Aí eu disse: amor, eu quero me batizar. E aconteceu que eu não me batizei. Eu senti, mas não me batizei. E depois veio um arrependimento, eu disse: era para me ter feito aquilo, era para me ter feito. Mas 6 meses depois, em janeiro de 2020, eu me batizei. E de lá para cá, eu tenho servido ao Senhor integralmente. Que massa, viu, cara? Vamos entrar aqui um pouquinho na área da tua família, né? Uhum. Como foi que vocês se conheceram, né? Agora vamos entrar na parte de casal. Ei, é sem filtro, viu? É sem filtro, é. Vamos contar aí como foi a conquista. Não sei se ela vai permitir, não. Tem umas histórias engraçadas, né? Engraçado, Thiago, que eu trabalho desde muito novo, né? E no início da minha apresentação, eu falei para você que eu estou cursando teologia, né? E eu vim retornar os estudos agora, né? Ano passado, no início do ano passado, já encorajado por ela também. Mas para me chegar nessa história dela, eu preciso contar uma história antes, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos e eu sempre tive na minha cabeça o que eu precisava fazer, né? Eu sempre almejei e projetei ser um grande homem, né? Eu sempre tive vontade de ser pai, sempre tive vontade de constituir a minha família. E no início do nosso namoro, falando aqui abertamente até outra história engraçada que você me perguntou no início, com 17 anos, 16 para 17 anos, eu lavando o carro, eu lavava um carro para ganhar R$2, Thiago. Era R$1 meu e R$1 de um parceiro meu. Eu lavava o carro com ele, era dividido. E nessa história eu consegui juntar quase R$4.000. Era o dinheiro de uma moto, né? Quando eu tirar minha carteira, fizer 18 anos, eu vou tirar minha carteira e vou comprar uma moto. E no início do nosso namoro, particularmente falando, a Nájila é uma mulher muito bonita e eu sou um pouco desconfigurado, né? Assim, isso, rapaz. Isso. Mas é verdade. A Nájila é uma mulher muito bonita. E esses olhozinhos claros aí? Esses olhos claros aqui é o detalhe, né? A lente, Não, é o detalhe mesmo. Aqui é o upgrade, viu? Upgrade. E a Nájila, eu comecei a namorar com a Nájila e meio que eu fiquei sem entender. Rapaz, será que isso é pra mim mesmo? Eu me tareia, né? Pro meu caminhão. Mas aí eu dei sequência. E naquele momento eu tinha o dinheiro de uma moto, né? E ficou engraçada essa história, eu conto para muitos amigos meus até hoje, que a questão da moto foi em questão de segundos para levar a Porá. Eu vi a Nájila e quando eu entendi que ela era muita coisa para mim, eu comecei a fazer investimento. Saía todos os dias para comer, para merendar e tal. Com mais ou menos uns 6 meses eu olhei pro dinheiro da moto e a moto tinha ido embora. A moto tinha ido embora. Aí eu disse assim, eu nunca passei na calçada do McDonald's. Quando ela me chamava para ir pro McDonald's, eu ia olhar. Hoje, quando eu passo, ainda hoje eu digo,
Ficou com a minha motinha. Ficou com a minha motinha. Essa história é muito engraçada, porque marcou realmente o início do nosso namoro, né? E daí, hoje, graças a Deus, ela é minha esposa, mãe dos meus filhos, né? Hoje nós temos 23 anos de relacionamento, ela praticamente foi a minha primeira namorada. Hoje, verdadeiramente, nós somos um casal que somos alicerçados e aliançados na palavra, no Senhor, e eu sou muito feliz por dizer isso. Show, cara. Agora sim, voltando para a parte pai, né? O que mudou na tua vida depois do nascimento do filho? Eu sei como é, viu, meu filho? Eu posso lhe dizer uma coisa com toda propriedade, viu, Tiago? Assim como Antigo e Novo Testamento, o homem ele é dividido em 2 momentos, antes e depois de ser pai. Essa é uma verdade, e eu não tenho como dizer para uma pessoa que não é pai o que é ser pai, para ele sentir, né? Ele realmente precisa ser pai. Ser pai, Tiago, é algo que tira de você. Incrível, hoje, eu saio para comprar algo para mim, para minha esposa, para minha casa, mas eu só compro para o meu filho. Engraçado que não tem como você pensar só em você, né, cara? Isso. E aí você toma a dimensão, né? Você vê a dimensão do que é realmente ser pai. Aconteceu uma história agora, Tiago, no início do mês agora, e essa história, ela falou muito forte comigo, porque eu trouxe a existência do nosso pai, né? Deus verdadeiramente, né? Eu fui viajar agora no início do mês para São Paulo, e o Davi, ele é muito disperso, assim, ele não é muito ligado em muita coisa, mas quando chegou faltando 2 dias, ele disse assim: pai, por que você não comprou a minha passagem? Tiago, aquilo me deu um aperto tão grande, porque eu não ia com ele, né? Ia só eu e a minha esposa, porque era uma imersão que a gente ia fazer. E naquele momento ele disse: pai, por que você não comprou a minha passagem? Eu faço a mesma pergunta, por que ele não comprou a minha também, né? Numa oportunidade nós iremos. E aí eu desconversei. Para não fraquejar, porque eu sou um pouco emotivo, para mim não fraquejar, o que foi que aconteceu? Eu desconversei. Só que na sexta-feira, no dia da viagem, eu ia viajar 5 horas da manhã. Ele acordou 3. Ele olhou para mim e disse assim: pai, eu tive um pressentimento. Eita. O emotivo. Aí eu disse: Davi, não comece não, Davi, não pare não. Não continue não. Já tá difícil. Aí ele disse assim: pai, eu tive um pressentimento, que foi: eu acho que o avião vai cair. Ai, meu Deus do céu. Acredita, Tiago? Cara, naquele momento, a Nádia olhou pra mim e disse assim: amor, chamou tirando a atenção dele, disse assim: olha quanto é a passagem. Eu disse: amor, é impossível eu comprar uma passagem faltando 2 horas para viajar. Só que o meu sentimento e a minha vontade era de comprar a passagem, porque eu sou muito apegado a ele. Naquele momento, ele disse assim para mim: pai, me leva. Foi como se Deus dissesse assim para mim: tá vendo a importância do filho pro pai? Essa é a importância que eu dou para vocês. E eu não estou falando nem de passagem, eu estou falando de paternidade. Cara, aquilo ali falou tão forte comigo, Tiago, que eu viajei, eu não tirei a cabeça dele, fui, voltei, quis comprar tudo para ele lá, mas o vago era voltar para abraçar ele. E aí eu tomei essa dimensão, eu tomei isso no amor do pai. Como é grande, meu irmão, como é grande. Não tem como você mensurar, é algo que não tem como você mensurar. Verdadeiramente é um momento antes e depois de ser pai, você se divide. Que massa, viu, cara? Essa história aí emociona mesmo. Viu? Sem dúvida. Agora, eu pensava que tu ia falar que tu ia comprar a passagem para ele ir e ia gastar outra moto, né? Outro dinheiro da moto. E o pior que seria uma moto pra mesmo. Pra cima viu? da hora. Mas era só Deus que queria falar comigo mesmo nesse momento. Não tem para onde correr não, né? Vamos dando continuidade aqui, cara. Eu tenho uma perguntinha bem legal aqui para ti. Maneira aí, mãe. Devagarinho. Não, essa aqui vai ser bem boa, viu? Como foi a reação das pessoas depois que tu
conheceu Jesus, né? Começou a caminhar, né, com Jesus, praticar o reino de Deus. Qual foi a reação das pessoas ao teu redor, né? Existe um fato muito importante, o antes e o depois da conversão, né? Esse fato que fala do antes, e eu me identifiquei muito com o Cornélio que esteve agora na igreja esses dias pregando, que ele se cobrou por não ter um testemunho para entregar. Eu não sei se você lembra. Lembro. Pronto, que ele disse assim, na verdade, Deus, o que é que eu vou fazer? Tu acredita que eu já me perguntei isso também? Né? Porque, Pronto. Eu não vou contar minha história aqui, mas eu também nasci num berço evangélico, né? Que chama assim, berço desde criança, sim. Cristão e tal. E às vezes eu me perguntava isso também. Pois é. Qual é o meu testemunho, né? Como é que eu vou impactar? Como é que eu vou tocar as pessoas, né? No dia que ele falou isso, aí eu lembrei, né? Só que assim, todos nós temos, sem dúvida, um momento em que nós precisamos parar e dizer assim, eu preciso mudar isso. E nós, como cristãos, nós estamos numa constante transformação. Nós buscamos essa constante transformação e nós precisamos alcançar uma referência, né? Que é Jesus. Mas, trazendo para a sua pergunta, quando você perguntou aí qual foi o impacto, e eu pensava, meu Deus, o que é que eu vou acrescentar em pessoas sobre o Cristo, sobre Jesus que eu estou pregando? E aí eu não encontrava. Eu sempre tive uma infância muito focada, nunca bebi, nunca fumei, particularmente não era de sair, né? E aí, após o casamento, eu, por já ter uma base de muita responsabilidade, eu adquiri essa responsabilidade. No início do nosso relacionamento, nós adotamos a Letícia, e para 2 jovens de 23 anos é uma responsabilidade muito grande. Inicialmente eu comecei como fosse cuidando de uma boneca e quando chegou a parte de comprar as fraldas, eu disse, não é bem uma boneca, né? Não é bem assim. E aí foi surgindo as responsabilidades e ali foi surgindo um homem ignorante, foi surgindo um homem bruto, foi surgindo um homem que não encontrava, eu posso dizer assim, não encontrava nas coisas um motivo. Sempre encontrava para trazer um fardo de peso. Mas é porque eu não podia ter essa responsabilidade agora, eu não poderia... Porque assim, o nosso relacionamento foi assim, Thiago, com 3 meses que eu estava namorando, no ditado popular, eu me juntei, né? Então ali já foi uma responsabilidade, já foi um baque, porque eu já tinha que manter algo. Depois eu adquiri... por meio da adoção, a Letícia. E aí foi surgindo, né? Então, assim, eu fui criando dentro de mim um cara muito bruto, pelas responsabilidades estabelecidas. E aí, depois da minha conversão, eu fui entender qual era o meu propósito. Eu ouvi uma frase esses dias, e essa frase ela fez total sentido. Feridas fechadas, ministérios abertos. Toda ferida que você tem fechada, ela se torna um ministério. Aquilo que lhe magoou, aquilo que foi impactante para você, precisa ser impactado em outras pessoas através do seu testemunho. E aquilo eu comecei a trabalhar, né? A minha esposa, ela chegava muitas vezes para mim, antes da minha conversão, e dizia assim, amor, eu não aguento mais. E quem apanha, posso dizer assim, quem leva... muitas vezes sente. É difícil de esquecer, né? Quem fala, né, às vezes, não entende, né? Não entende jamais, né? Você acha que está no automático ali. Mas aí eu disse, talvez seja isso. A minha conversão, ela vai fazer sentido para as pessoas que têm uma vida de responsabilidades e um fardo em que joga dentro de casa. Todos os dias, Thiago, eu chegava em casa e descarregava tudo aquilo que eu não podia descarregar e nas pessoas que não eram as pessoas para me descarregar. E aquele momento, no dia seguinte, já tocado pelo Espírito Santo, eu olhava assim para a Nádia, para a Letícia, ainda não tinha nem o Davi, e eu olhava assim e dizia assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Arrependido. O poder do Espírito Santo, né? E aí eu disse, Senhor, eu preciso acabar com isso. E nesse poder de transformação veio a minha conversão. E aí hoje eu falo muito para muitas pessoas, né, sobre isso.
Eu não tenho definitivamente uma grande transformação, mas eu acredito que qualquer ferida que seja fechada dentro de você é um ministério aberto para você trabalhar na vida de outras pessoas. Amém. Cara, tá difícil, viu? Ficar aqui te entrevistando. Porque aí tem que segurar as lágrimas aqui, porque se eu começar a chorar aqui, a voz nem sai mais, entendeu? Mas vamos prosseguindo. Agora que a gente vai entrar na parte do choro. Eita! Você que está em casa, se você não tiver chorado até agora, separe seu lencinho. A gente vai entrar aqui na parte do livramento. Livramento. Os livramentos, né? Cara, tu tem uma história muito boa, né? Que eu conheço também. Mas se você tiver outras, se quiser começar com outras, mas fica à vontade para falar sobre essa questão. Na verdade, os livramentos, né, que precedem um testemunho, né? Testemunho. Você precisa falar, né? Você não pode reter. Você não pode reter a glória de Deus na sua vida, né? Então, assim, Thiago, eu falo abertamente onde eu chego. E não sei se você percebeu quando eu cheguei, eu me lembrei, porque eu sei que era fato você me perguntar sobre isso. E já veio uma memória e eu já me emociono. Por quê? Porque antes do meu batismo, na verdade, no meu batismo, ainda não houve aquela transformação completa. Que hoje eu não sou um homem completamente transformado, porque eu estou em busca dessa transformação e até a volta de Jesus eu vou estar nessa busca. Mas é como se você se batizasse e faltasse algo. Faltasse aquele encontro que dissesse assim: eu não estou entendendo, meu filho, você se batizou, você decidiu por mim e ainda assim você não está integralmente como assim você me disse. E em 2021, eu me lembro como se fosse hoje, porque não sai da minha memória, era um sábado, 21 de fevereiro de 2021, 1h45 da tarde. Eu tive uma colisão com VLT, com trem, né? E naquele momento, momentos antes dessa colisão, eu estava com meu filho estava comigo andando no carro. E na hora da colisão, 1h45 da tarde, eu já tinha passado em casa e tinha deixado ele. E naquele momento, Thiago, eu não entendi ainda o que estava acontecendo. Eu fui passar a passagem de nível, eu vinha aéreo, cruzei a passagem de nível, o VLT me pegou e o carro praticamente foi tragado pelo VLT. Naquele momento da colisão, eu saí de dentro do carro fumaçando, saí de dentro do carro, andando, voltei, peguei meu celular, minha carteira e fiquei em pé. Até então eu não tinha notado e nem percebido o tamanho do livramento. Até uma hora depois do acidente... Estava em choque ainda. Em choque ainda. Passou um rapaz e disse assim: morreram quantos? Aí a ficha começou a cair. A ficha começou a cair nesse momento. Chegou um senhor para mim e disse assim: você não vai para o hospital? Eu disse assim: não, eu estou bem. Ele disse: vá para o hospital. O encontro com o senhor era no hospital. Ele não disse isso, mas eu entendi depois. Ele disse: vá para o hospital, porque você pode estar tendo uma hemorragia interna. E aí eu fui para o hospital 1h30 depois do acidente. Quando eu cheguei no hospital, que eu me deitei na maca, pela triagem, eu cheguei lá para o trauma e para mais duas espécies, para mais duas especialidades, né? E aí todo mundo estava tratando como o rapaz que foi o rapaz que o trem pegou, mais ou menos isso. E aí o pessoal preocupado tal, cobriram, eu bonzinho, ótimo, graças a Deus. E aí me deitaram na maca e cobriram com lençol. Ou seja, para quem colidiu no trem, teve um acidente no trem, tá coberto na maca, o cara disse: pronto, aqui não tem nada, tá tudo quebrado, né? Tudo quebrado, exatamente. Aí chegou o traumatologista. Aí olhou e disse assim: é o rapaz do trem? É, os rapaz do trem. Aí ele: tá quebrado aqui? Eu disse: não, tá quebrado aqui? Não, tá quebrado aqui? Não. Aí ele disse: oxe, você não bateu no trem? Bati. E o que foi que aconteceu?
Nada. Rapaz, não acredito não. Foi. Aí, Tiago, ele me colocou no cantinho lá. Foi na alta da Covid. Isolado. Esse isolamento foi quando o Senhor me encontrou e disse assim: tu tá vendo o tamanho desse milagre? Você colidiu no trem e não quebrou nada. E até esse momento eu era um cara muito materialista, capitalista de verdade. E o Senhor dizia assim para mim: tudo que tu tem mais importante nem ficou lá no trilho, tá em casa. Aí me deu um desespero para me ver meu filho, para me ver minha filha e para me abraçar minha esposa que estava comigo no carro, no hospital. Aí eu comecei a chorar. E a Nájila dizia assim: o que foi, amor? Que ela estava do lado. Eu disse: nada, amor, nada. Ela: o que foi, amor? Eu disse: nada, nada. Ela disse: amor, o que foi? Tu tá chorando? Tá doendo alguma coisa? Eu disse: Nájila, eu quero ver meu filho. Porque Deus falou comigo que tudo que eu tenho de mais importante são vocês. Aí pronto, nesse momento aí, Tiago, é como se eu tivesse me encontrado com o Senhor e Ele disse assim: a partir de agora é diferente. A partir de agora é diferente. E eu entendi e fiz com que, a partir daquele momento, se tornasse diferente. Deixa eu respirar aqui um pouquinho, né? Que é pesado. E a partir daí, Cícero, a partir daí para frente, como foi a tua vida, né? Como foi o Cícero depois de todo esse livramento, né? Do que Deus te mostrou, né? Como homem de Deus agora, fala um pouquinho pra gente como foi essa. E aí, eu sempre ouvi, Tiago, de muitas pessoas, eu sempre ouvi isso, né? E eu tentava entender. As pessoas faziam algo na igreja, né? No contexto de igreja, e diziam que não faziam por pessoas, faziam porque era para Deus. E eu ficava confuso, sabe? Eu procurava entender, eu dizia assim: meu Deus, as pessoas fazem, mas não fazem para as pessoas, como é isso? E Deus foi me dando clareza de muita coisa, né? Se você perguntar hoje por que eu sirvo porque antes disso, Ele já me serviu. Eu recebo para entregar. E aí eu fui entender isso a fundo, né? Eu faço para Deus e não faço para as pessoas. Se quando eu preciso de Deus, Ele se manifesta através de pessoas. Porque se tu tá numa situação de cama, quem te cuida é uma pessoa que foi enviada por Deus. Se você está necessitando de algo, Deus envia uma pessoa para cuidar disso. E aí eu fui imaginando, pensando, trabalhando isso, eu disse: não faz sentido eu dizer que eu faço para Deus. Eu faço para Deus, mas também por pessoas. E aí eu fui criando esse hábito de fazer 100% daquilo que foi proposto. Eu posso dizer para você, no início da virada de chave, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, mas hoje eu posso citar 2 pessoas em especiais, né? Em especiais, tem muitas outras, mas eu posso citar pastor Jorge, pastora Roberta, como um grande homem de Deus e uma grande mulher, porque nós precisamos entender tudo aquilo que as pessoas abrem mão para servir outras. Nós precisamos entender qual é o poder que Deus entrega na mão de algumas pessoas para que ela possa entregar. Existe uma parábola, e essa parábola você pode trazer para diversas áreas. A parábola dos talentos, né? E essa parábola dos talentos, ela fala muito sobre a entrega, mas ela fala sobre a capacidade. E essa capacidade não é a capacidade de receber, mas de entregar. Então, pastor Jorge e pastora Roberta, eles recebem aquilo de Deus pela capacidade de entregar. E muitas pessoas, não somente eu, foram tocadas através da vida deles. Mas, incrível, né? E até engraçado, que você acaba sendo encorajado. E aí eu trago novamente a mensagem de pessoas. Pastor Jorge, certa vez, chegou para mim e disse assim: você vai ser o líder da produção. Eu disse: líder da produção? Mas pastor, não sei fazer nada. E aí é onde está o papel daquele que recebeu de Deus. Porque aquele que recebe de Deus,
ele é claro. E aí ele me encorajou naquele momento, ele disse assim, você mesmo, você não sabe não, mas é você. Eu aprendi muito forte, Tiago, na minha jornada, que não precisa você ter a capacidade. Deus quer um coração disposto e disponível, com um coração sensível ao ouvir do Espírito Santo. Então, assim, o pastor Jorge, a pastora Roberta foram pessoas que me encorajaram, me prepararam, pessoas que investem, né, não somente em mim, mas em toda a liderança da igreja. E hoje eu sou grato à vida deles como mentores realmente. Nós temos uma referência e dessa referência outras referências partem, né? Eu não posso dizer que um homem é a minha referência, mas eu acredito que naquele homem eu encontro referências para mim encontrar uma origem daquela referência, né? Então, assim, Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz que tudo começou nele e nele encontra um propósito. E o pastor Jorge tem referências que me conectam a essa origem, me conectam verdadeiramente a essa origem. Eu sou muito grato à vida dele e à vida da pastora, como de todo o ministério da Toque do Céu. Amém. E hoje o que mais aquece o teu coração nessa caminhada com Cristo? Sem dúvida, servir. Servir, sem dúvida, servir. Algumas pessoas, Tiago, me perguntam que eu não vou aguentar ou que eu não vou muito longe no servir. E aí eu abrevio isso. Como eu abrevio? Se Jesus voltar amanhã, o hoje é tudo que eu tenho. Se Jesus voltar amanhã, o hoje é tudo que eu tenho. E o hoje eu entreguei. Talvez se você disser assim, não, e aí eu trago para você, algumas pessoas que estão esfriando na fé pela forma como elas estão entendendo a volta de Jesus. Tem pessoas que estão escutando isso há muito tempo. Tem pessoas que, por estar escutando isso há muito tempo, tornam ainda mais distante. E eu posso dizer para você, meu irmão, sem dúvida nenhuma, o seu encontro pessoal com ele está mais próximo. Ontem eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 39 anos. Então, querendo ou não, ele vindo ou eu indo, eu preciso estar fazendo algo. Então, o que me motiva hoje a fazer é o servir com excelência, para que eu seja não igual a ele. A palavra diz que eu preciso ser, no mínimo, semelhante. E semelhante já me aproxima muito disso e eu fico muito grato. E Cícero, qual foi o teu maior aprendizado de tudo isso, né, que tu passou? Porque foi coisa, viu? Muita coisa. Muita coisa. E a gente está meio que resumindo muita coisa, né? Mas qual foi o maior aprendizado? Tiago, eu verdadeiramente sou um novo homem daquela origem que eu vim. E hoje, quando eu olho, muitas vezes eu paro e digo assim, olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez comigo. Hoje, eu sou empresário, né? Deus age na minha vida diariamente. E eu também carrego algumas coisas e eu preciso passar isso para as pessoas. Hoje nós vivemos querendo ver milagres todo instante. Todo instante querendo ver milagre. E eu posso te afirmar uma coisa. Procure reconhecer a graça de Deus sem precisar ver o milagre. A graça de Deus, Tiago, ela acontece todos os dias na sua vida. Todos os dias, ao acordar, Deus já derrama sobre você uma graça. E aí você pode parar para pensar assim, não, mas eu acordei normal. Quando você entra no hábito do dia a dia, você esquece da graça de Deus. E muitas vezes essa graça você só consegue enxergar quando você encontra um milagre. Você olha e diz assim, peraí, isso aqui eu não vi, só estou vendo agora por causa do milagre. Contei uma história recente agora, uma das palavras de generosidade, e essa palavra ela fez muito sentido para mim. Um senhor de 90 anos precisou se hospitalizar, não sei se você ouviu, mas vou reprisar aqui, precisou se hospitalizar. Isso eu estou trazendo aqui para mim, novamente, para você entender qual é o poder da graça e como você precisa reconhecer essa graça sem precisar ver o milagre. E ele precisou se hospitalizar aos 90 anos, passou 24 horas hospitalizado, respirando por ajuda de aparelhos. E naquela situação,
Ele passou 24 horas pensando. Ao receber a sua alta, recebeu a conta e recebeu a sua alta médica. Quando ele recebeu a conta, ele começou a chorar. E aí o médico perguntou, mas por que você chora? Ele disse, eu choro porque durante 90 anos eu respirei pela graça de Deus. E em 24 horas que a graça dele ainda estava sobre mim, que eu precisava refletir, que eu usei o aparelho do hospital para me sobreviver, eu tive que pagar 7 mil, e quando eu nunca paguei nada em 90 anos. Então, assim, reconheça uma graça sem precisar ver o milagre, meu irmão. Isso é uma grande lição que nós aprendemos. Amém. Cara, toda essa história, né, todo esse testemunho é bem impactante. Com certeza, vocês estão assistindo de casa, com certeza foram impactados, né? Eu aqui fiquei segurando aqui muitas vezes para não chorar, mas sabendo quem você é, né? Sabendo um pouco da sua história também, eu me emociono também, né? E você é um exemplo de pessoa, um exemplo de homem. Amém. Hoje, eu digo que eu conheci o Cícero um pouco tempo atrás também, foi muito tempo atrás, né? Eu te conheci e vejo essa mudança, sim, né? Com certeza isso não é algo que você está só contando aqui como história, mas eu vejo essa mudança em você, um homem transformado, né? E um futuro pastor. Mas eu acho que Deus, ele com certeza tem muito mais coisas para fazer, né? Através de você, através de nós. Né? Amém. É isso. E eu queria que tu deixasse aí para as pessoas, para a gente finalizar, um recado. Né? Tu pode olhar para essa câmera aqui e pode deixar essa um recado. Essa câmera 3. Certo. Câmera 3. Cara, muito bom estar aqui com você. Você é um cara que inspira também. Você é um cara que é referência naquilo que faz. Deus tem derramado sobre a sua vida. E você tem entregue. Se eu pudesse deixar e fosse um grande incentivo para as pessoas, eu diria que seja uma carta viva. Eu tenho ouvido muito Thales e é parte de um louvor. Esse trecho diz exatamente assim: eu quero ser uma carta viva de Deus, para que o homem leia e se apaixona. Então, se eu puder deixar um recado para você, seja uma carta viva de Deus. Talvez você vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Verdade. E isso é transformador. Isso é restaurador e é o evangelho pregado. Mateus capítulo 28 fala da grande comissão. E muitas pessoas imaginam que a grande comissão é você conhecer verdadeiramente toda a Bíblia. E eu posso ser... Me perdoe, aos teólogos, mas se eu pudesse dizer para você que você entronizasse dentro de você um versículo e vivesse, talvez você convertesse mais pessoas do que conhecer a Bíblia e não viver. Então, se eu puder deixar, é isso. Que você seja uma carta viva de Deus, e que as pessoas possam se apaixonar por Ele. É isso. Amém. Então é isso, gente. É choro do começo ao fim, né? E por um momento eu achei que ele fosse pedir para eu cantar, mas não, porque não é sempre tu tá pedindo para eu cantar uma música. Você é um parceiro. Você é um parceirão. Mas, gente, é isso. A gente tá terminando mais um episódio, né? Muito emocionante. Eu tenho certeza que impactou a sua vida, porque eu sei que impactou a minha. Amém. E sei que impactou a vida de todos que estão aqui também, que tem uma plateia aqui por trás, se vocês não sabem. E é isso. Até a próxima. Cara, valeu, viu? Um abraço. Tamo junto demais. Um abraço. E até mais. Tchau, gente. Tchau.